Então nós estamos aqui agora em mais um grande encontro e eu estou com a Mariela Bourdignon-May e o tema dela é muito lindo, que é a alimentação, uma outra forma de alimentação, que é a alimentação através da nossa pele. Mariela, gratidão por você ter aceitado o convite. E aí você podia se apresentar antes da gente começar a falar sobre o tema. Bom, eu sou aromaterapeuta clínica, então eu atendo com óleos essenciais, mas uso óleos vegetais, os extratos vegetais, nossos alimentos para o corpo, né, na clínica. Sou fitoterapeuta e cosmetóloga. Aliás, eu te conheci através da cosmetologia. Isso, da cosmetologia. Bom, e aí como que é essa coisa, né? A pele é o nosso maior órgão. Então, como é que é essa coisa da alimentação através da pele? Bom, a gente acha que tem um erro, né, de que a alimentação, a nutrição do corpo é só pela alimentação, por aquilo que a gente ingere. E na verdade, o que a gente coloca na nossa pele também é uma forma de nutrir o corpo, né? Então, e é uma forma muito importante, porque pela pele ser realmente o nosso maior órgão, é um espaço, é como se fosse um grande prato, né? Então a gente precisa tomar cuidado com o que a gente coloca. A pele, ela absorve muito facilmente, principalmente os ativos que a gente coloca nela. Então é importante que a gente coloque ativos que realmente são naturais, que são desprovidos de qualquer impureza, de substâncias tóxicas. Essa alimentação se dá pela absorção mesmo, exclusivamente pela absorção. E temos ativos como óleos vegetais, extratos vegetais, que podem ser tanto oleosos, feitos com os óleos, com a maceração no óleo, como aquosos, as tinturas, que são extratos alcoólicos. Tem uma gama muito grande, né, de formas de alimentar o nosso organismo através da pele. Aí é muito interessante. E aí tem até aquele ditado, né, que você não deve colocar na sua pele aquilo que você não pode comer. Isso, por causa disso mesmo, né? A gente tem esse cuidado realmente com o que a gente coloca dentro do corpo, então por que não ter cuidado com o que a gente coloca fora, mas que vai ser absorvido pelo corpo? Sim, porque eu percebo assim, muitas pessoas, nas aulas eu percebo isso, as pessoas têm essa preocupação de comer orgânico, de comer limpo, eu quero aprender, e a pessoa chega assim, ávida por informação. E aí ela começa a perceber que ela usa um monte de química no corpo dela. É a química da cor que ela coloca no cabelo, é a química do shampoo, do condicionador, e aí é o sabonete, é o desodorante, é tanta química que ela coloca que a alimentação que está entrando na boca dela acaba sendo o mínimo, né, comparado com toda essa química. Isso. E aí, por isso que eu fiz questão de fazer esse convite, porque eu sou muito dessa linha de usar coisas naturais, né, no corpo todo. E aí eu queria bastante assim, que você falasse sobre o que a gente pode colocar, de que forma que a gente coloca, como é que a gente nutre essa pele que depois vai entrar lá nas nossas células. Então, essa questão de colocar muitas coisas, muita química, né, no nosso organismo, passa muito pelo fato de que a gente tem um mercado muito grande, né, de cosméticos, e muita demanda também. Então assim, as prateleiras pedem produtos que passam por processo de conservação química. Então a forma de nutrir a pele, nutrir o corpo pela pele, é dar uma reduzida realmente nessa questão de consumir com rapidez, de consumir aquilo que está pronto, que a gente vai ter durante muito tempo no nosso armário, sabe? É realmente dar essa atenção para pegar coisas que a gente tem em casa, que a gente pode muito bem utilizar um óleo de oliva a gente pode passar na pele, sabe? Uma fruta a gente pode amassar e utilizar como uma máscara, por exemplo, para acalmar a pele. Então, e saber que assim, um pouquinho daquilo a gente vai usar e depois fazer de novo, sabe? Porque talvez até a correria do dia a dia peça realmente uma conservação maior. Então, que esses conservantes acabam sendo os venenos, assim como corantes e outras coisas mais, coisas que a gente nem sabe para que serve. Antibióticos, né? Quando a gente vai ler
a composição, a gente não conhece quase nada daquilo que tem ali. Sim. E tem muitos componentes que são cancerígenos. Sim. Né? Tem o tal do lauril, sulfato lauril, ele tá em tudo. Tá em tudo. Ele tá em coisas de cozinha, né? O detergente da cozinha, o negócio que vai lavar a roupa, o shampoo da criança, a pasta de dente, tá em tudo, 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 tudo. E ele é cancerígeno, né? E é pra fazer espuma, que as pessoas pensam que é espuma que limpa. Que limpa, e não é. É um erro isso, Sim. né? É uma moda, na verdade, a espuma. E a gente tem os códigos, né? Tem os EDTAs, PEG, agora eu não me lembro direito, mas assim, são, porque não é tua área, são conservantes, na verdade, né? Esses códigos todos, se não forem realmente nomes da química orgânica, eles são conservantes. Então a gente tem que tomar cuidado. Quanto maior o rótulo, mais cuidado a gente tem que ter. E quanto mais coisas desconhecidas também. Isso, né? isso mesmo. Uhum. Ok. E o que você diz com relação à extração e o cultivo desses alimentos que a gente coloca na nossa pele? Então, a extração, a gente tem que preocupar quando a gente vai colocar, do mesmo jeito que a gente vai colocar alguma coisa saudável dentro da gente, né, pela ingestão, a gente tem que se preocupar também com aquilo que a gente coloca fora. A extração, eu aconselho sempre serem, por exemplo, no caso de óleos prensados a frio. Por quê? São óleos que preservam todos os nutrientes deles, né? Que esses nutrientes acabam sendo excluídos, né? Como se fossem impurezas mesmo, e na verdade eles não são. E quando vai para o convencional, né? Isso, quando vai para o refinado, né? Ele é excluído pela refinagem, né? E preferir os prensados a frio, aqueles que são orgânicos. No caso que a gente não conseguir, porque ainda a gente não tem uma cultura do orgânico, né, que realmente não é tão incentivado. Então, assim, no caso de não conseguir o orgânico, procurar o óleo que não seja transgênico, porque a gente ainda não tem uma pesquisa realmente sólida em cima do que o transgênico pode fazer quando absorvido pela pele, mas é legal tomar cuidado porque a gente já sabe de algumas coisas quando a gente ingere o transgênico, né? Então é a mesma coisa, é uma outra forma de alimentação, uma outra forma de colocar dentro do corpo aquilo que vai nutrir o corpo, né? Uhum. E esses óleos, os óleos, os extratos, eles são fontes de vitaminas, minerais, gorduras que são super importantes. Então, por que não procurar o mais natural possível? O mais próximo da natureza. Isso, né? mais próximo da natureza, que passa por menos processos que vão degradar esse produto, né? Uhum. O prensado a frio, ele acaba conservando quase todos esses nutrientes. A gente tem alguma coisa que se perde no processo, mas muito pouco. Uhum. Isso mesmo. E esses nutrientes passam pela nossa camada da pele, pelas 3 camadas da pele, caem na corrente sanguínea e são levados para os órgãos. Então é por isso que é importante a gente ter cuidado com o que a gente coloca realmente na pele. Uhum. E aí a pessoa que começa a ter esses cuidados, começa a comprar esse tipo de produto, né? Então, ela tem, por exemplo, vou dar meu exemplo. Eu tenho lá na geladeira um óleo de nozes. Uhum. Então, eu uso ele na minha alimentação. Eu coloco ele no café, que fica uma delícia, mas eu também coloco ele na minha pele. Como que eu devo armazenar esses óleos prensados a frio? Então, é outra coisa que é muito importante, porque o óleo ele se modifica muito rapidamente com a luz artificial ou mesmo a luz do sol. Temperatura tem que ser uma temperatura estável, mais amena, que preserva realmente as propriedades do óleo, não deixa ele rancificar, não deixa perder, oxidar também, porque se a gente não tiver um potinho bem fechado, no caso uma manteiga, um pote hermeticamente fechado, vai entrar oxigênio, então vai oxidar o óleo. Né? São cuidados que a gente tem que ter. Nos extratos que a gente faz, tira, por exemplo, de uma polpa in natura, que a gente vai utilizar, sobrou um pouquinho, vou utilizar hoje à noite, né, no rosto, guarda na geladeira. São cuidados que a gente tem com os alimentos, né, e que a gente tem que ter também realmente com os alimentos da pele. Então, ou seja, você tem um óleo muito bom, mas que você usa na sua pele lá no seu banheiro, está completamente errado. Isso. Né? Porque aí tem a umidade do chuveiro, a temperatura. A luz também, né? Porque o banheiro não tem a cortininha, né? Então, assim,
Se for deixar no banheiro, se tiver um armarinho que não tem essa... Que veda um não pouco interfira, disso, né, tanto. No caso da umidade, a gente ainda consegue, porque a gente vai armazenar no vidro, não vai armazenar no plástico. É importante também pensar nisso, porque o plástico, ele vai, com o tempo, ele reage com o óleo e vai se degradando. Então, aí a gente vai colocar na pele um pouquinho de plástico, não é legal. O vidro, ele preserva, não fica cheiro também. Vidro escuro para combater a ação da luz também é importante. Mas o ideal é que esteja sempre na geladeira mesmo. Isso. Eu recomendo sempre. Não, os óleos a gente ainda pode algum óleo conservar porque eles são mais estáveis. Existem óleos que são mais estáveis, né? Manteigas são bem estáveis em relação à temperatura, se ela não tiver essas mudanças absurdas que hoje em dia a gente tem bastante, né? Mas assim, agora extratos sempre dentro da geladeira, polpas, né, produtos in natura dentro da geladeira. Tomar cuidado com a água, porque a água é uma fonte de proliferação de bactérias. Então, cai uma gotinha de água já é bem perigoso. Tomar bastante cuidado com isso. Os extratos aquosos que a gente faz na fitoterapia são em ambientes controlados, né? Então, já são coisas que a gente não indica muito fazer em casa sem ter o conhecimento. Mas existem. Tá, então, Mariela, agora a gente já sabe, né, como escolher esses produtos. Muita coisa também acaba tendo que trazer de fora, eu imagino. Sim, existem alguns ativos, né, alguns produtos, alguns vegetais que a gente não tem aqui. Ou a gente ainda não tem o conhecimento necessário para extrair aqui. Então, ainda bem que já está crescendo bastante esse mercado. Porque o Brasil é uma terra muito fértil, com tanta diversidade. Muita eu acho tão triste quando a gente tem que trazer alguma coisa de fora. E assim, a maioria dos nossos produtos substituem bem os produtos de fora. Então, a gente tem óleos riquíssimos em vitaminas. Inclusive, um dos óleos que eu trouxe tem o dobro de vitamina E, que é um poderoso antioxidante, o dobro do óleo de semente de uva, que é um óleo que já é mais importado do que produzido aqui. Né? Então a gente tem realmente muitos produtos riquíssimos. E só precisa ser explorado, né? Explorar por nós, né? Mas explorar no bom sentido também, isso, fazer a extração sustentável, né? O manejo sustentável. Inclusive esse é um outro ponto legal a ser abordado, porque nós somos um mercado de exportação muito grande da manteiga e do óleo de palma, né? Mas é um óleo que realmente está acabando com a floresta tropical, por exemplo, o plantio. Então existem comunidades que plantam a palma, né? E produzem o óleo de maneira sustentável. Então, pensar nisso também, dessa procedência de quando for comprar, porque para garantir que eles ainda existam e que a gente não teve uma exploração tanto do meio ambiente quanto de pessoas. De pessoas, exatamente. Então, que isso é o que eu até falo no curso, que é o ato político. Isso. Né? É um ato político que você não precisa contar para ninguém. Você faz porque você tem consciência. Né? E aí é um alimento muito mais rico, né? Sim, e aí você vai valorizar muito mais. Certeza. E aí eu acho que até a questão preço já passa a ser secundária. Sim. Porque você está valorizando uma cadeia tão grande de coisas, né? Não é nem de situações, de coisas mesmo, que é o manejo sustentável, é a pessoa receber o valor justo por aquilo, é você estar nutrindo a sua pele com uma coisa limpa, né? Então, assim, aí realmente o valor passa a ser secundário. Isso. E, bom, agora você já falou, então, como é que a gente, né, a questão da extração, o armazenamento, e como é que nós aplicamos esses alimentos na nossa pele? Então, no caso... Nossa pele, nosso cabelo, nosso tudo. No caso dos óleos, por exemplo, podemos aplicar puros na pele, né? A pele absorve bem. Existem óleos que são realmente mais pesados, então tem uma absorção mais lenta. E aí esses óleos a gente pode usar no cabelo, mas existem óleos que são muito bem absorvidos pela pele. Nos extratos a gente consegue aplicar puro ou então misturar com óleo, misturar com outras coisas e aplicar, que os extratos eles têm 3 tipos básicos, né? Que é o alcoólico, o glicólico, que é feito a partir da extração pela glicerina mesmo, que no caso preferível vegetal, né? E o aquoso. E aí são outros, tem
diversos processos para se chegar em cada um desses extratos. E um desses processos, né, no caso do alcoólico, são as tinturas. Que no Brasil a gente tem como nome garrafadas, né? São as famosas garrafadas, que em certas regiões do Brasil elas são realmente muito abundantes, a gente encontra nos mercados de rua. Nossa, interessante. Que Isso. região que é essa? No norte, no nordeste a gente tem as garrafadas, eu acredito que no centro-oeste a gente tenha também. Nos mercados de rua, garrafadas com diversas plantas, assim, garrafadas para reumatismo, garrafada para anti-inflamatória, né, que o reumatismo até entra um pouco, mas assim, a gente tem cicatrizante. Então a gente tem, que são plantas que ficam descansando, né, que é o processo de maceração no álcool. E daquela tintura mãe que a gente chama, a gente fraciona, mistura um pouco de água e aí a gente tem a tintura que é utilizada, que é a garrafada. Olha que interessante, né? E aí o álcool tira, é como se fosse um solvente, ele tira todos os nutrientes, né, os ativos dessa planta. No caso de plantas oleosas, a noz, essas coisas, a gente não faz a garrafada, aí a gente já faz a extração do óleo mesmo. Aliás, você trouxe 2 óleos aí, Trouxe, né? Na verdade eu trouxe uma manteiga, né, que eu escolhi coisas brasileiras, assim, que são plantas que originariamente não são brasileiras, mas que hoje em dia são abundantes, a gente tem em qualquer lugar, né, que é a manteiga de manga. Que eu nunca tinha ouvido falar, pra mim é novidade. Ela é uma delícia, ela é uma manteiga maravilhosa porque ela forma sobre a pele uma película protetora, como se fosse um silicone, que é o que a gente não quer, porque é petrolato e tudo, mas e ela faz uma coisa que na verdade ela não faz o que o silicone faz, que é entupir a pele. Então ela forma essa película, impede a água de evaporar rápido, e enquanto a pele vai absorvendo, e durante esse tempo que ela faz essa proteção, a pele já vai absorvendo. Então ela não entope poros, ela não gera, por exemplo, um pelo encravado, acne, essas coisas, pode passar no rosto. Ela é maravilhosa e ela é muito rica em gorduras, dois óleos assim, que são 2 gorduras, 2 ácidos graxos, que são responsáveis por essa capacidade dela de regenerar a parte lipídica do colágeno e da queratina, né? Então, que é o ácido oleico, que é o ômega 9, e o ácido esteárico, que é uma gordura saturada, e o ômega 9 é uma gordura monoinsaturada, né? Então, são 2 gorduras que fazem essa regeneração. Então é uma manteiga maravilhosa para ser usada na pele mais madura, pele seca, porque ela tem essa capacidade de regeneração celular, ela é rica em vitamina C e A, que são antioxidantes. Sim. E a também tem essa questão da regeneração, né? E ela tem um grau de proteção contra o raio ultravioleta médio. Não é um grau muito alto, mas já é um grau médio. Então, o que seria esse grau médio? Um grau médio seria assim... 5. Chegando um pouquinho, quase um 8, assim, 10, sabe? Ele não... Seria como se fosse um filtro solar entre 8 e 10. Isso, que não é o ideal para o que a gente hoje tem, né? Então não Sim. dá para usar só isso e ir lá e torrar no sol. Sim. Até porque o óleo para torrar no sol a gente frita, né? E a extração desse que você tinha comentado comigo é do caroço. Isso, ela é extraída do caroço, tanto é que a manteiga ela não tem nem a cor da manga, né? E nem o aroma da manga. É extraída diretamente do caroço. E a questão do colágeno, a mulherada é doida com relação ao colágeno. Isso, então... maravilhoso. E no cabelo ela faz ela reconstitui essa perda da lipídica da queratina. Então também é outra coisa que para o cabelo é fantástico. Cabelo fino, aquele fiozinho mais fraco, pode passar diretamente. Então, que coisa linda que é isso, né? É um outro universo. Isso. Porque o Brasil é um dos... até um tempo atrás, o Brasil era o segundo maior mercado de cosméticos do mundo. Ele só perdia para os Estados Unidos. Eu não sei se continua assim, se ele já está em primeiro lugar. Há uns 2 anos eu acho que já ficou em primeiro lugar. Eu não sei se ele regrediu um pouquinho, né? Então, ou seja, é muito cosmético, é muita química, é muita... E aí quando a gente começa a falar dessas coisas naturais, desses alimentos para a nossa pele, é um outro universo. E é um universo muito simples,
A gente não precisa, às vezes, a gente vai no mercado para comprar comida e já traz para casa coisas que vão realmente nutrir a gente de outra forma também. Né? A gente traz os cosméticos vivos. E não precisa ter aquele monte de potes e aquelas coisas todas que você passa. Né? E aí dá pra fazer em casa as próprias misturas, né? Misturar um óleo com a manteiga às vezes meio dura. A manga, no friozinho que a gente tá, ela acaba ficando assim mais sólida mesmo. Então misturar um óleo com ela, que aí vai deixar como se fosse um creme. Então você pode aplicar tranquilamente na pele, apesar dela estar durinha, ela se ainda dissolve assim dá pra rapidinho. passar, né? E o outro óleo que você trouxe? O outro óleo é o óleo de abacate. Que esse aqui, ao contrário da manga, ele é extraído da polpa do abacate, que é uma polpa rica em gordura, né? E é um óleo que tem 2 vezes mais vitamina E do que o óleo de semente de uva. Então, no caso quando a gente fala de antioxidante, o óleo de abacate é muito mais poderoso. E o próprio abacate, né? Porque quando a gente come a fruta, a gente está comendo óleo também. Sim. Então, assim, Aliás, tem que até tomar cuidado, né? Não é porque é saudável que pode comer muito, né? Isso. Eu, por exemplo, eu poderia passar abacate, se eu eu adoro. Eu adoro. Mas realmente, a gente tem que ter cuidado, inclusive, para passar na pele, né? Se a gente se entope de óleo e manteiga o tempo todo, por mais que seja absorvido pela pele, a pele não consegue absorver tudo um exagero, né? Então, a gente também tem que ter cuidado. Por isso que o preço acaba sendo uma coisa meio que secundária, assim, na hora da escolha dos óleos, porque a gente vai passar muito pouco. Sim. Então, aquilo que a gente gastou um pouco mais vai durar bastante também, né? Então, a gente ainda tem o erro de pensar, vou comprar um óleo, mas pensa naquele óleo de soja que comprava antigamente, de litro, não sei o que. Não é a mesma coisa. Nossa, não tem como comparar. Isso. Não tem como. De jeito nenhum. E agora que você falou sobre proteção solar, tem algum desses óleos, porque eu li alguma coisa há um bom tempo atrás, mas foi uma única fonte, falando que o óleo de café é um ótimo protetor solar. Mas foi uma única fonte que enviaram um artigo para mim. Dá para se fazer uma garrafada de alguns desses óleos e aí conseguir aumentar, por exemplo, um pouquinho essa proteção solar? Porque eu sinto a dificuldade dos alunos aqui. Eu já estou usando coisas naturais, mas o filtro solar eu não consigo deixar de usar. Porque o sol é forte demais e eu não saio, eu não vou arriscar e eu tenho medo. E os anos todos que a pessoa já vem usando também, né? Sim, então, o óleo de café realmente é um óleo que tem bastante. O abacate, ele já tem de médio para alta, é diferente da manga, né? E o óleo de buriti também, tem um fator de proteção bem alto. Tinge tudo, né? Tinge, ele é protetor e bronzeador, né? Mas eles são absorvidos pela pele. Então, depois de um tempo, eles vão deixar de agir. E a gente não tem ainda pesquisas realmente seguras sobre qual a proporção de cada óleo, quanto tempo demora para você ter que reaplicar, né? O protetor solar realmente, ele é cheio de química, mas é um mal ainda que a gente não tem como fugir. Eu não indico, se você for sair na rua, for na feira, sabe, fazer alguma coisa rapidinho, dá para sair sem o protetor, passando um óleo, mas pra gente que é um país de praia, que gosta de tomar sol, realmente eu não indico, porque pode ocorrer até um exagero e ter uma queimadura mais grave. Existem casos de queimaduras com os olhos mesmo. Então, é um cuidado, né? Sim. É a sabedoria na hora de utilizar. Sim. Não, e de tomar os seus cuidados também, né? Usar o chapéu, ficar mais à sombra, né? Vários cuidados que a gente pode ter também. Né? E os olhos, na verdade, eles podem não proteger tanto, né? Como um protetor solar que faz uma película realmente química, contra os raios ultravioleta. Mas eles ajudam a prevenir realmente o envelhecimento por esses raios, né? Ajuda a prevenir e tratar manchas também. Então, querendo ou não, eles já têm uma função ali de combate aos danos do sol, né? E falando nisso, inclusive, o óleo vegetal de abacate, né? Por esse poder antioxidante, ele tem essa função de regeneração celular. Então, ele é fantástico para peles maduras mesmo, né? A gente tem muitos óleos assim que a gente não sabe realmente, a gente acha que
Pele madura precisa da hidratação, mas não só disso. Né? E são óleos que são hidratantes, são óleos que são emolientes, calmantes, mas são óleos que agem como se fosse uma medicina também, né? Uma medicina natural. Então é importante a gente pensar nesse fato também quando a gente vai colocar alguma coisa na nossa pele, pensar que a gente está tratando a pele, né? E tratando o corpo também. Então esse antioxidante do abacate vai para a corrente sanguínea e vai agir como antioxidante no nosso organismo. O abacate ele é rico em fitosterol, então que vai agir como super anti-inflamatório. Então, num caso de artrite, por exemplo, a gente faz massagem com abacate, é fantástico. Faz, só assim, citando um pouquinho mais do abacate, porque eu sou fã dele. A gente faz a massagem com abacate e ele tem essa função anti-inflamatória. E no caso de mulheres, por exemplo, ajuda a diminuir os sintomas de TPM, esses fitoesteróis. Então, realmente, são óleos medicinais. Sim. Assim como os alimentos, todos eles são a nossa... Os alimentos que vêm da natureza são todos, né? Isso. É a prevenção das doenças pela alimentação. Né? Sim, é por onde começa. Uhum. Eu sou fã da natureza. Maria, eu não sei, tem mais alguma coisa que ficou faltando a gente abordar? Não sei, acho que não. Né? Bom, Mariela, então eu agradeço muito a sua participação, ter aceitado o nosso convite. O conteúdo está ótimo, lindo, lindo. Só enriquece o curso. Com certeza. Eu sou muito grata também. Obrigada pela oportunidade de falar da nossa natureza maravilhosa, né? Dessa forma de alimentação tão linda. Muito obrigada, Cléo.